Você que precisa urgentemente aliviar as dores do corpo, quer melhorar aí a qualidade do seu sono? Então ouça com atenção o consultor de saúde Renato Matheus, que vai falar aí do colchão Inframag Oriental. Renato, fala um pouco mais aí pra gente do colchão. Pois é, amigos do Minas Esporte. O uso diário do colchão magnético com infravermelho da Inframag Oriental vai corrigir a posição da coluna, deixando a coluna na posição correta. Você que dorme mal, sente dores de câimbras, insônia, dores nas juntas, varizes, ombro e nuca, dores no nervo ciático, hérnia de disco, bico de papagaio, artrite e artrose, a oportunidade é agora. Ligue 2531-0505 e agende uma visita sem custos. Bacana, né? Liga lá, agenda, porque vai ser muito legal. E hoje, Renato, que promoção, que condição especial a gente tem para quem está acompanhando o Minas Esporte? As 40 primeiras pessoas que ligarem 2531-0505, vamos dividir o preço à vista em 17 vezes sem juros. Pagando em dia as suas parcelas, você ganhará as duas últimas de cortesia. Ligue agora, 2531-0505. Muito bacana, né, gente? Duas parcelas aí de cortesia, muito legal. Então não deixe para depois, pois você merece e a sua saúde agradece. Ligue 2531-0505. Obrigada, Renato. Ele volta durante a semana. Cruzeiro não mostrou o time no treinamento, mas Joel Santana também não escondeu que a formação será a mesma da goleada do Avaí. Às vésperas do jogo contra o Atlético Paranaense, portões fechados na Toca da Raposa, imprensa do lado de fora e lá dentro, Joel Santana comandando mais um treino secreto. Quando a imprensa teve acesso à Toca da Raposa 1 hora depois de iniciado o treinamento, os jogadores titulares ficaram em campo apenas mais 5 minutos. Mas deu para ver que Joel Santana treinava a mesma equipe que goleou o Avaí na última rodada. Mas vai lá, né, Joel? O time vai ser o mesmo da última rodada. Gilberto cumpriu suspensão e vai ficar no banco de reservas. E sem direito a reclamações. A equipe não está escalada, a base da equipe é do último jogo e nós ainda vamos pensar no assunto se volta o Gilberto ou não. No ataque permanece a dupla Wellington Paulista e Anselmo Ramon. Enquanto o Keirson não chega, Anselmo Ramon vai aproveitando as oportunidades. Estou tendo minha oportunidade, estou aproveitando aí o máximo que das oportunidades aí, estou podendo ajudar a equipe do Cruzeiro. Espero nesse jogo fazer a mesma coisa, poder ajudar a equipe e que nós possamos sair com a vitória de lá. E é bom mesmo mostrar serviço, porque as vagas no ataque estão aparecendo. Depois da contusão de Alisson, agora é Thiago Ribeiro que está saindo dos planos. O atacante está em negociação com Cagliari da Itália e pediu para não enfrentar o Atlético Paranaense. Coloquei para eles que para esse jogo do Atlético, devido a tudo isso que está envolvendo, essa negociação, que eu não tinha condições psicológicas, né, de poder jogar ainda mais um jogo difícil como esse. É isso mesmo, e o Thiago foi negociado 50% que o Cruzeiro detinha dos direitos do jogador com rentistas do Uruguai, que é a equipe do Juan Figuer, né? A maioria dos jogadores que o Juan é dono são vinculadas a essa equipe, depois eles vão passar aí para o Cagliari da Itália, efetivamente, 2 milhões de dólares, esses 50%. Ontem o Cruzeiro até tentou comprar os outros 50% do Thiago. A proposta do Cagliari era uma proposta de empréstimo aí por 1 ano, e o Cruzeiro tentou comprar, mas a vontade do Thiago nesse momento era mesmo de deixar a Toca da Raposa, de ter essa carreira, voltar, né, a estar na Europa. O salário que foi oferecido para ele era muito bom, então não tinha como o Cruzeiro segurar um jogador que, na verdade, não queria mais ficar, queria estar fazendo a sua história, e por isso ele foi. O Cruzeiro traz aí como compensação nessa história toda o Bobô, que já está em Belo Horizonte, aquele que atuou no Corinthians, estava no Besiktas, esteve no Besiktas da Turquia, desde maio ele não atua, já estava no Brasil, já havia acontecido a sua transferência. Ele já está em Belo Horizonte, será apresentado amanhã às 4 da tarde. No caso do Keirson, ainda não foi anunciado oficialmente, porque o jogador continua em São Paulo, só virá para Belo Horizonte quando tiver tudo ok, e segundo o Cruzeiro, está faltando aí alguns detalhes. Bobô, que a gente andou dando uma pesquisada na ficha dele, porque o campeonato turco a gente não tem como ter tanto acesso assim. É o maior artilheiro estrangeiro da história do Besiktas, foi campeão lá em 2009, mas vinha já numa descendente nessa última temporada. Por isso que o contrato não foi renovado? Por isso o contrato não renovado, já estava fora dos planos da equipe turca desde maio. Teve uma passagem boa no Corinthians, um centroavante alto, 1,86 m. O pessoal se lembra dele, jogou até na seleção brasileira com Dunga, no amistoso em que ele substituiu o Alexandre Pato, que não pôde ser convocado, porém não é um jogador dos meus sonhos para integrar a equipe do Cruzeiro, não, mas é mais uma opção para o Joel Santana no ataque, já que ele tem carecido
dessa situação ali no elenco. Agora vem o Keirson, vem o Bobô. O Thiago Ribeiro era um jogador muito importante nesse grupo, um jogador que faz uma função semelhante à do Alisson. O Cruzeiro agora vai ficar apenas com o Ortigosa para essa função tática. Porém, o Thiago Ribeiro, esse ano, não foi o jogador do ano passado. Exceção da Libertadores, né? Na Libertadores ele teve bem, né? Antes da contusão. Pois é, o Thiago teve muito mal o ano passado, depois da Libertadores ele teve bem, não voltou, depois teve contusão de novo, né? Acredito eu, o Joel ter utilizado, e o Dudu, principalmente, ter utilizado o Dudu fazendo essa função, né? Tanto que o Dudu entrou aí, andou sofrendo pênaltis e tudo mais. Ele pode até usar o Dudu para fazer essa função que o Thiago Ribeiro faz. Dudu da Sub-20. O Dudu tá lá na Sub-20 e batendo a pau, né? Fazendo gols e tudo mais. Agora, ele vai ter aí esse Bobô. Eu me lembro dele do Corinthians, jogando pelo Corinthians. Chegou, inclusive, à seleção brasileira. É um jogador de 26 anos. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. É claro que se estava mal lá, vai esperar um bom tempo para se recuperar aqui. O caso do Keirson é um jogador que a gente tem mais esperança, porque tem apenas 22 anos, né? E é um jogador que tem muito ainda a aprender no futebol. Agora, para o jogo de hoje, Gilmara, eu sinceramente... Deixa só o Pinel comentar, então, Bobô, daqui a pouco a gente fala do jogo. Sobre o Bobô? Bobô e Keirson. Olha só, o Bobô, eu não tenho boas lembranças do Bobô, não. Para mim é um jogador que não serve para o Cruzeiro. É claro que o futebol não é uma ciência exata, o jogador pode chegar e se enquadra e dá certo. Mas eu não gosto nada do futebol do Bobô. Eu acho até que é um jogador pior do que o Brandão, na minha opinião. Não creio que o Cruzeiro tenha acertado nessa aposta. E também não gosto da saída do Thiago Ribeiro por $2 milhões por 50%. Acho que é uma quantia muito pequena com comparação ao que ele poderia ter sido vendido. Em outras oportunidades, o jogador já valeu muito mais. Ele não pode ter desvalorizado tanto. Eu acho que o Cruzeiro está perdendo dinheiro, está perdendo um jogador de qualidade e está perdendo dinheiro na negociação quando ele sai por apenas $2 milhões por 50%. E o Keirson é aquilo que a gente falava ontem. Também não acho que seja uma opção boa para o ataque do Cruzeiro. É um jogador que está em baixa, vinha na reserva do Santos, não estava sendo aproveitado pelo Muricy Ramalho por algum motivo. E eu não creio que esse motivo seja só uma questão de, não gosto dele. Era reserva do Zé Love. Era reserva do Zé Love. A gente falou isso aqui é uma coisa ontem. Interessante. E eu não creio que seja um jogador que chegue para resolver o problema do Cruzeiro também. Bobô e Keirson, mas de qualquer maneira, melhor do que Brandão e Farias. Porque são pelo menos jogadores jovens. Alguma perspectiva você pode ter. O investimento está valendo mais, né? Porque hoje você tem que entender também que o mercado é diferente. A Europa vive uma certa crise econômica. Os salários brasileiros já estão até conseguindo competir. Tem gente que tanto que o Neymar está aí, o Lucas ficou. E por propostas grandes. Exatamente, o Corinthians faz propostas. O Corinthians é o concurso. Ou seja, há uma situação que a gente tem que prestar atenção. O Thiago Ribeiro, o Cruzeiro poderia até oferecer para ele algo melhor de fato, porque ele vai para um time de segunda linha no Campeonato Italiano, tem um título italiano em 1970, não entra para disputar o título. Entra para brigar para não ser rebaixado. Mas nesse caso específico. Numa liga que hoje já é. Mas nesse caso específico, o que está levando o Thiago são os salários mesmo. É o que foi oferecido para ele. Então, nesse caso aí, a questão financeira pesou mal. Você ainda consegue competir, sobretudo com o campeonato italiano, com um time de segunda linha na Itália. Um time que não entra para brigar num campeonato que também não é mais um campeonato top. Aí, Roberto, que é uma liga que já está em quarto ali. Outra coisa que o próprio Thiago Ribeiro disse é o seguinte: eu estou indo para poder mostrar na Itália para fazer trampolim para chegar num time grande. Mas ele não mas hoje não faz mais. Pois mas pode fazer. Hoje o que está em time grande é outro nível. Mas é o pensamento dele. Não, mas então ele está mal orientado. Ele tem que entender isso. Porque jogando no Cagliari, ele não vai fazer isso. Rapidinho, o Joel repetindo, tá o mesmo time que enfrentou o Avaí. Também não tem mistério, o Flávio falava da questão do Atlético, também não dá para querer muita coisa, mudança, né? Pois é, o Cruzeiro agora ele tem uma grande oportunidade para mostrar que, de fato, ele se convenceu de que o 5-0 do Avaí... Porque eu vi muita gente falando, não, o 5-0 do Avaí não me convenceu. Tá, também não me convenceu muita coisa, Avaí com 10, mas eu espero que os jogadores... Não, eles também falaram que não estão convencidos, não. Mas eu espero que eles tenham se convencido de alguma coisa. De pelo menos eles podem voltar a jogar para frente. Que o Cruzeiro pode ser um time que, de fato, tem essa vocação ofensiva e que vai exercer essa vocação ofensiva jogando contra outro time. Que, apesar da reação, Renato Gaúcho faz ali um trabalho que tem que ser olhado com carinho, porque o time mudou. O Atlético Paranense não é mais aquela mosca morta, lanterna absoluta que estava no Campeonato Brasileiro, fadado ao rebaixamento. Já é um time que você olha e fala, opa, pode até não cair.
Ou seja, o Cruzeiro tem agora a oportunidade de mostrar que de fato aconteceu alguma coisa. Eu vou fazer uma aposta aqui de Mara no jogo de hoje. Minha Nossa Senhora, é da bola de cristal? Não, que é só bola de péssimo. Porque o Joel gosta demais, gosta muito do Gilberto. Sempre tem todo momento ele elogia o Gilberto. Foi ele que falou ali que ele vai ficar na reserva. Exatamente. Agora, eu acho que ele pode aparecer com o Gilberto na esquerda e o Diego Renan na direita. Bom, foi ele que falou que o Gilberto... Eu tenho a impressão que ele não escalou o time até agora, né? Pode ter segurado essa coisa toda. Talvez seria a única opção que ele poderia para esconder o time, para fazer mistério. Né? Porque o Joel não faz mistério. Poderia ser a única. Agora, é que a gente está falando aqui. O jogo do Avaí já passou. 5-0. Né? Ficou agora, se você analisar hoje, quarta-feira, foi ótimo, excelente, porque o Cruzeiro ganhou de 5-0 do Avaí, né? Se recuperou no Campeonato Brasileiro de 4 derrotas, entra com moral diante do Atlético. Isso tudo serve. Agora, é preciso jogar futebol. Né? É preciso mostrar em campo que o time está pronto para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está hoje no mesmo nível que o Avaí. É só olhar a tabela de classificação. Apesar do que lembrou o Romero, é um time que está em evolução melhor dizendo, após a chegada do Renato Gaúcho. O time se acertou, está com um bom goleiro, o Renan tem feito defesas importantes, mas eu não acredito que possa dar tanta pressão ao Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro tem que jogar da mesma forma e vontade que jogou contra o Avaí, independentemente da fragilidade do adversário. Se jogar dessa forma, pode sair de Curitiba com a vitória. Agora, com relação ao que disse o Flávio, eu não acredito que o Gilberto apareça como titular na esquerda, Flávio, porque eu também não quero acreditar que o Joel Santana não tenha visto os últimos jogos do Gilberto, em que ele esteve muito mal tecnicamente e fisicamente, principalmente. Talvez por isso aí que o Joel tenha dito que ele disse, né? Depois do intervalo, então, é a vez do América. Então não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.